Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No seu horário que você vai estar assistindo, aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Aqui nos estúdios da RH Espaço Terapêutico Online Limitada. Exatamente. Dependência química. Quem diria? Quem diria que essa enfermidade, essa doença, drogadição, adicção, dependência química, né? Quem diria que este comportamento insano de variações de diversas compartilhamento de aspectos diante de atitudes as quais são favoráveis à destruição do seu próprio eu, do seu próprio corpo, da sua própria existência. Tudo isso é relevante, é importante pensar, é importante colocar em pauta. Imagina só, você papai, você mamãe, você dentro da sua casa. Você diz para o seu filho a seguinte frase: meu filho, esse é o pai. Meu filho, é proibido você usar droga. Você não pode usar droga nenhuma não, tá ligado? Você não pode usar drogas. Isso é mal. Isso faz mal para sua vida, isso faz mal para tua saúde, isso faz mal para tudo que tu vai fazer. Tá bom? Peraí. Aí o filho tá ali olhando para o papai. Aí pensa, esse cara é louco? Esse cara é doido, é? Como é que ele fala pra mim que as drogas faz mal, é isso, é aquilo outro, e ele tá aqui, ó, na minha frente com um cigarro? Esse cara não pensa. Aí vem aquela parte bíblica importante na vida do ser humano. Honrai teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na face da terra. Mas peraí, como é que eu vou honrar o meu pai segundo o que ele está falando e o que ele está me mostrando? Aí uns dizem, não, mas peraí. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Simples. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu, quanto filho, eu vou me espelhar em quem? Qual comportamento diário eu vou aprender para direcionar a minha vida num caminho melhor? Numa vida decente, numa vida cheia de perspectiva de um futuro benéfico? Se a pessoa a qual é para mim me espelhar é a pessoa que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas essa mesma pessoa é a pessoa que mais está ausente da minha vida do que presente. E aí, em alguns casos também, a mãe, meu filho, eu tenho que falar, meu filho. Não é para você usar droga. Droga não se usa. É coisa do diabo isso. Em alguns casos, não estou generalizando, exaltando o pai e menosprezando a mãe. Não é isso. Em alguns casos. Isso não aconteceu comigo porque minha mãe nunca bebeu. Bebida alcoólica. Ela bebe água, suco, refrigerante. Tá bom? Então, em alguns casos, não estou generalizando. Aí, novamente, a mesma questão do filho. Mas peraí, ela tá morta de chapada, muito louca, e vem dizer para mim não usar droga e olha o estado dela. Aí, novamente, se aplica aquela parte bíblica. Honrai teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Como é que vai honrar alguém que não tem a capacidade de honrar a si próprio?
Como é que eu honro alguém que não tem a capacidade de honrar a si próprio? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou proporcionar a mim se alguém que veio antes de mim, alguém que recebeu a responsabilidade de administrar os meus dias em alguns momentos da vida, é a pessoa que me proporciona um comportamento que é considerado insano. Quando nós nos deparamos com o Novo Testamento da Bíblia, nós nos deparamos diante de algumas oportunidades de uma vida melhor. Paulo descreve que nós somos morada, somos templo do Espírito Santo. Jesus Cristo fala que, Paulo afirmando o que Jesus falou, Jesus fala que nós recebemos o Espírito Santo. Ele disse que ele precisava ir para que o Consolador pudesse vir. E a minha responsabilidade é administrar o meu corpo, o físico, o mental e principalmente o espiritual. Porque o físico, um dia ele vai voltar a ser pó, cinza. Não importa de que forma vai ocorrer o falecimento. Uma hora ou outra, essa pele ela vai retornar ao pó. E o precioso, como disse Salomão, que o corpo volte ao pó, pois o deu, e o espírito retorne a Deus, que também o deu. Aí você se pergunta, peraí, então qual é a importância de tudo isso nessa palestra, falando sobre a questão da dependência química, codependência? Eu não estou entendendo nada, você parece que está confundindo todas as coisas. Alguns comportamentos nos são apresentados de uma forma ao qual a estabilidade da existência do ser humano, ela faz com que a gente entre dentro de um aspecto de querermos copiar o comportamento de outras pessoas. Exatamente isso. O comportamento de outras pessoas. Uns anos atrás, eu estava na escola, quando eu trabalhava como professor ainda, na escola, estava dando aula e me deparei diante de um momento ao qual eu estava vendo que eu estava fazendo como doutor e psiquiatra Augusto Cury. Ele, em suas palestras, ele movimenta bastante a sua mão. Não acho errado, mas eu acho interessante. Ele faz gestos com a sua mão e principalmente essa virada. E quando eu fiz essa virada eu me lembrei, quem faz isso? Mas por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de fazer isso? E aí eu fiquei pensando e me lembrei. Vi na minha mente a imagem do palestrante falando sobre a gestão, né, das emoções, da emoção, doutor e psiquiatra Augusto Cury, e em vários momentos ele faz esse movimento. E uma outra vez eu também, estudando bastante sobre o bispo Edir Macedo, e aí eu comecei a perceber que eu já estava movimentando as minhas mãos, mais ou menos com um dedo assim, que ele tem uma deficiência na mão, e eu estava fazendo aquele movimento, inconscientemente eu estava fazendo aquele mesmo movimento. E ele nunca disse assim, me imite. Ele nunca disse assim, faça como eu estou fazendo.
Aí eu fiquei me perguntando, peraí, o que isso tem a ver? Qual a relação desta situação? E aí, tudo bem, levando as crianças para jogar um futebol, e aí eu vi muitas crianças com o movimento da mãozinha aqui assim e tal. Aí eu falei, mas peraí, mas por que a maioria dessas crianças estão fazendo aquele movimento? E aí eu vi um fazendo a pedalada aqui e tal. Eu falei, mas peraí, por que está fazendo essa pedalada? E eu comecei a me perguntar, por que estão repetindo comportamentos? E qual o sentido de tudo isso? E aí me lembrei que Robinho gostava de fazer uma pedalada. Pedala Robinho, Neymar, outros, Ronaldinho Gaúcho, né? Outros jogadores. E aí foi indo. Se não me falha a memória, também Ronaldo, Fenômeno. E aí foram passando, e aí eu perguntei para um das crianças que estavam presentes, perguntei assim, peraí, tu sabe quem é o Ronaldo Fenômeno? Que Ronaldo, rapaz? Eu sou Neymar! Sou Neymar! E o outro, sou Messi! Falei, peraí, mas não, tá alguma coisa que não tá batendo. Comportamentos. E eu nunca vi o Neymar, em momento nenhum, de uns anos de pesquisas, nos momentos que eu comecei a perguntar, pesquisa, nunca vi o Neymar dizendo assim, eu quero que vocês façam a pedalada, igual eu faço, na televisão, dizendo para as crianças. Aí eu vi o Neymar cortando o cabelo. Neymar cortou o cabelo aqui assim, deixou aquele moicano e pá. Eu vi aquela quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa. Me lembrei de uma vez também que o meu tio, antes de ser assassinado, ele cortou o cabelo e deixou um moicano aqui assim, fininho. E naquela época ali de 2000, 2001, para nós ali era uma coisa bem cabulosa, né? Fazer uma coisa como aquela. E aí eu peguei e fiz. Mas ele nunca pediu para mim fazer, mas eu fiz. Ronaldo na Copa de 2002, não falhando a minha memória, cortou o cabelo, deixou aquele topete. Eu não fiz porque minha mãe não deixou. Eu também não era tão fã do futebol, mas eu gostava de assistir o futebol e assistir a Copa. Viu os 2 golaços de Ronaldo em cima de quem? Da Alemanha, a mesma que colocou 7 gols em nós. Nós brasileiros. Falo nós porque eu não estava em campo, mas eu sou brasileiro, eu carrego comigo o Brasil. Eu sou brasileiro. E da onde eu nasci, Paragominas, carrego comigo. Convivi muito no bairro Nagibe de Masque, conhecido como Nagibão. Tô nem aí, favela, pode falar que é favela, pode falar o que quiser, mas foi de lá. E aí, eu vi a quantidade de garotos fazendo isso, me lembrei também. E falei, poxa, mas por que a repetição desses comportamentos? E a figura paterna, meu pai, mesmo que ausente, não era muito presente naquela época. E ele fumante. E eu sempre via ele fumando, eu achava bonito aquela fumaça saindo de sua boca. E ele dizia, ele sempre deixou bem claro para mim, nunca fume. E aquele velho ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Muitas pessoas, quando se deparam diante de seu filho usando uma substância química ilícita, muitas dessas pessoas, elas apresentam comportamentos semelhantes. A única diferença que apresenta-se é que ela usa uma substância que é lícita e a outra pessoa está numa ilícita. Mas se fosse liberado hoje, fosse liberada a maconha, qual argumento você usaria para dizer para o seu filho não usar maconha?
Aí você diz, não, mas a maconha pode causar câncer, pode causar a pessoa ficar esquizofrênica e tal, papapá, papapá. Aí você pega o outro lado, a maconha também ajuda em alguns tratamentos, né? E tal. E aí? Hoje, você dizer para um adolescente, um jovem, uma criança, o que você considera como um dogma, uma verdade absoluta, não é a mesma época, pelo menos para mim naquela época de 2000. Ah, se você fizer isso, igual tem uma situação, que aí dizia que quando o cachorro tava fazendo cocô, aí você pegasse os dedos assim, entrelaçasse e puxasse assim, ele travava. E eu acreditei naquela onda e várias vezes eu fiz. Pô, segurando ali assim, o cachorro cagando ali assim, plaf, plaf. Oxi, eu acreditando. Então, a verdade absoluta, um dogma, com acesso à internet, com a velocidade da informação chegando em milésimos de segundo, hoje, o que fazer? Tudo isso é importante. Quando uma certa feita, preste atenção nesse detalhe, estava eu, depois de umas noitadas de muita bebida alcoólica, muitas outras substâncias químicas, principalmente a maconha, além da bebida alcoólica e o cigarro, considerado lícito. Chego em casa, minha mãe, depois de 2 dias, senta, frente a frente, não era de frente com Gabi não, era de frente com Maria, de frente com Maria José. E aí ela falou assim, tu já me viu algum dia eu fumando? Nossa, aquilo doeu. Aquilo doeu demais. Porque eu não tinha o que falar para ela, porque eu nunca vi minha mãe fumando. Eu nunca vi a minha mãe acender um cigarro. E o que eu ia dizer para ela? Aí eu me lembrei, fui dar uma desperta de inteligente. Mas o meu pai fuma. Ah, e aí olha a resposta da minha mãe. Por isso eu falo, amor inteligente. Que bom, meu filho. Que bom. Bom. Ela ficou calada, só falou assim, que bom, e ficou calada. E fiquei pensando assim, peraí, toma, ganhei a batalha, ganhei a guerra. Aí ela chegou, tu já viu alguma vez eu bebendo? Falei, a mulher não se cala, não? Não se cala, não? Eu vou mais fundo. Meu pai, eu já vi meu pai várias vezes bêbado. Pois é, aqui ela me pegou. Pois é, eu também vi. Eu vi. Eu vi uma família constituída sendo destruída. Eu vi um pai de família ausente da casa dos seus filhos, da sua esposa. Quantas e quantas foram as vezes que eu vi seu pai chegando alcoolizado aqui em casa sem dar atenção para você, para sua irmã, para mim? Quantas e quantas foram as vezes que eu me deparei diante de situações vergonhosas, humilhantes, devido ao uso da bebida? É esse comportamento que você quer? É esse estilo de vida que você quer? É isso que você quer para sua vida? É isso? É isso? Hoje o seu pai mora com quem? Hoje eu sou separada do seu pai. Seu pai mora com quem? Eu fiquei assim, impactado, sem poder falar, não ter argumento. Mas eu fui ousado. Falei, mas meu pai tem várias namoradas. Então, se é esse tipo de vida que você quer, meu filho, eu não sou a pessoa ideal. Eu não sou a pessoa ideal para você
se espelhar. Aquilo marcou. Quando você vai plantando, abrindo janela, colocando ali sim janelas light, quando você vai proporcionando, você tem que ter a paciência. Porque não vai acontecer da noite para o dia. Se acontecer, bom, excelente, maravilhoso. Mas em muitos casos, pelo menos no meu, é o tempo, tempo e tempo. Persistência. Não desistir. Não parar de lutar. Meu avô chegou para mim, antes de falecer, ele disse: a minha maior dificuldade na minha vida hoje é não conseguir parar de fumar. A minha maior dificuldade na minha vida hoje é não parar de fumar. Eu consegui vencer o alcoolismo, mas perdi pro cigarro. Eu falei, qual é o sentido de tudo isso? Tô lá ligando, não me importo, eu era jovem, adolescente, eu quero saber, eu tô nem aí, eu quero que se exploda, tô nem aí. E o tempo vai passando. Rafael! Ô, e aí? Rapaz, tu não tá sabendo não, cara? Do quê? Acabaram de matar fulano, rapaz. Porra, mano, o cara tava lá, ó. Tava devendo lá na boca lá, os caras pegaram ele, velho. 5 tiros, mano. O quê? 5 tiros? Caraca, mano. É. Mano, tô saindo fora velho. Tô indo embora, mano. Tô indo embora. E aí foi vendo. Najibão 3. O bairro também faz parte do Najibão, ao qual eu morei. Najibão 3, o primeiro nome que foi recebido, conhecido por toda a população que morava lá presente, era o bairro sem cabeça. O bairro sem cabeça. Mas por que, Rafael? Porque consequências da substância química, o cara estava no débito, os caras foram lá e cortaram a cabeça dele. Tinha uma plaquinha pendurada no pé de pau e tinha uma boneca. Parecia o Chink lá. Rafael, e isso são consequências apresentadas no questionamento do uso de substância química. São coisas que acontecem devido a essa questão. E aí eu fui presenciando essas situações. E um dos maiores baques entre 2003 para 2004, acho que talvez assim para 2005, se não me falha a memória. Eu sei que foi é por aí sim. Se eu estiver errado, eu peço perdão, mas o irmão da minha avó, o caçula é o segundo caçula. Ele era o cara que eu me espelhava bastante nele. Admiração, respeito. Eu fiz a minha primeira tatuagem porque eu tinha ele como um espelho. Entendeu? Ele nunca falou pra mim fazer uma tatuagem. Ele sempre dizia pra mim, Rafael, quer ser um cara? Seja o cara. Estude. Chegue na tua casa, quer beber? Chegue na tua casa, encontre tua bebida. Mas estude, 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 estude. Eu queria poder mudar a minha vida. Eu não tenho forças para isso. Então ele usava substância química também.
Depois que eu tive a experiência, que eu fumei maconha e tal, pela primeira vez, aí eu já me considerava maluco, e quando ele apareceu, eu fumei mais ele e tal. Né? E aí passou um tempo assim, a notícia chega, que cortaram a cabeça dele, mataram ele, para roubar a droga que ele tinha e o dinheiro que ele tinha, porque ele estava vendendo drogas, estava vendendo maconha, não só usava, mas como já estava vendendo, faturando um dinheiro, e aí fizeram isso com ele. Ele não foi o primeiro, também não foi o último da família que morreu. Infelizmente. Na questão de drogas, não. O tempo passou e veio mais notícias. Ah, o primo de tal grau da tua avó, que ela não considerava, ele foi morto. Mais outro. E aí foi indo. As pessoas próximas. E aí, beleza? No outro dia chorando. Cara, mataram fulano lá no clube de festa lá, tantos tiros. Pá. Ei, mataram ciclano, Beltrano. São coisas no mundo das drogas. Só no mundo das drogas que acontece isso? Não, estou dizendo de experiências que eu presenciei, tá? No submundo das drogas. Certo dia eu estava no clube de festa e tal, dançando lá, e de repente eu fui pegar uma cerveja lá e barruei num cara e nós começamos a discutir, e beleza, e por ali ficou. Aí nós saímos da festa e fomos para casa de uma garota lá, eu e mais outros amigos. E chegando lá, quem aparece? Os dois caras. Beleza, estão bebendo lá e tal. Aí um amigo que estava comigo, que me deu tanta raiva dele naquele dia, ele ficou, e aí, não sei o que e tal, o cara te deu um empurrão, não sei o que. Eu falei, mano, cala a boca, velho, fica na tua. E os caras que estavam lá, o cara que eu barruei, era assassino. Eu não sei se ele já mudou, não sei se ele morreu, não sei o que aconteceu depois. Hoje, entendeu? Mas naquele dia lá, e aí um levanta, que era amigo das antigas, conheci ele de muito tempo, levantou, pegou a garrafa e deu uma lapada na cabeça do cara que estava comigo e a outra na minha cabeça. Ele ia me matar e matar esse cara nesse dia. Nós corremos, se escondemos debaixo da cama. No quarto que estávamos era escuro. Tinha lâmpada, mas estava escuro. E para ligar, tinha que pegar o fio que era solto e era proporcionado por Deus. E aí eu peguei e dei uma de esperto. Levantei, saí debaixo da cama, levantei, né? Falei assim, deixa eu acender aí. Eu acho que no escuro, aí ele não me viu, né? Também já estava alcoolizado. Não entendeu de quem era a voz, ele pensava que era do parceiro dele. Na hora que ele virou assim, eu corri. Tá? Que ele estava fechando a porta, a saída. Eu peguei e saí. Fui embora. Não mataram esse meu amigo, também não, porque a polícia chegou logo. Eles foram presos e eu fugi. Entendeu? E aí eu fui para casa da minha prima, chegando lá, pedi o facão para ela, para poder voltar. Assim eu pensava. Só que ela não me deu. Pediu para me entrar e descansar lá. Lá repousei no dia seguinte, já amanheci bravo e tal, já fui usar droga de novo. E assim era indo. E com isso notícias. Fulano morreu, ciclano, beltrano. O mais louco de tudo é que quando as pessoas morrem, elas não ressuscitam. Como na época que Jesus Cristo estava. Quando Lázaro morreu, ele ressuscitou. Quando aquela criança morreu, foi ressuscitada. E assim foram vários naquela época. E hoje, eu não posso dizer que eu vou me encontrar com fulano, ciclano, beltrano na cidade de Paragominas, porque já morreram. Então, amor inteligente. Nunca perca a fé.
mas a fé é a prática daquilo que você acredita. Se você acredita que seu filho vai mudar, age como se ele já estivesse mudado. Não simplesmente continue empurrando ele mais. Porque como eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, vai lá e assista. O motivo sempre vai existir. E nem sempre a pessoa vai agir como as outras pessoas, porque não é um ciclo de uma verdade absoluta que é uma consistência para todas as outras pessoas. Não. Meu pai chegou a usar bebida alcoólica de droga mais forte. Eu fui para maconha, cocaína, crack e várias outras. Foi. Tudo vai passando como uma evolutiva, ou seja, uma evolução. Se você hoje fuma cigarro, pare e pense. O que você está apresentando para o seu filho? O que você está apresentando para quem você ama? Porque é fácil você colocar como um tom de autoridade. Ah, mas eu que mando aqui em casa, aqui você tem que fazer o que eu quero. Você está vivendo numa era da ditadura? Porque filho não é objeto. Filho é um ser humano. Existem casos e casos, situações e situações. E tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Quando a minha mãe passou a ter o conhecimento, como já relatei em outras vezes, que ela, por mais que ela não usava, mas ela permitia que outras pessoas colocavam na geladeira dela bebida alcoólica, que outras pessoas fumassem em casa. Entendeu? Porque isso aí antigamente era normal. Mas a partir do momento que eu fui passando isso para ela, que eu fui falando para ela, entendeu? Ela começou a observar o que ela viveu comigo para não viver com os seus netos, que moram lá próximo. Os 3, 4 com o meu que mora longe. Mas o que tudo isso apresenta? Qual o sentido? Codependência, a dependência químicas. Na vida do uso de substâncias químicas, você papai, você mamãe, preste atenção. Porque quando você for abordar aquele que você tanto ama, se você usar um argumento ao qual pode empurrar, você pode nunca mais encontrar essa pessoa para você dar um abraço. Não importa qual substância química essa pessoa utiliza, não importa o que ela faça, não deixa de ser um ser humano. Eu sei que existem leis nas quais fazem com que a pessoa seja aprisionada, muitos dos casos quando vai para uma situação de crime e tal, e a pessoa não se entrega, a polícia atira, ou mesmo os próprios de facções e tal, conseguem matar. Então, é muito importante. Já vi casos de pessoas serem acorrentados. Eu não concordo e também não discordo. Eu não sei o desespero de uma mãe em ver o seu filho numa situação como aquela. Eu já presenciei várias vezes a minha mãe desesperada, tentando de alguma forma me trazer para longe do mundo das drogas. Então, dizer para você tem que ter esse tipo de comportamento porque vai dar certo, que vai funcionar, é absurdo da minha parte. Porque a pessoa que está na sua casa não é a mesma pessoa que estava na minha casa. O seu filho não é eu. Eu não sou o seu filho. Eu apresentei um tipo de comportamento, seu filho apresenta outro. Mesmo que nós possamos ter comportamentos semelhantes, ele é uma pessoa e eu sou outra. Ele pensa de uma forma e eu penso de outra. Então é muito importante a gente aprender a observar, analisar e ver a situação. Imagina só, preste atenção. Preste muito atenção. Nos tempos antigos,
A Bíblia nos conta que houve um episódio no qual duas mulheres, cada um tinha um filho. Uma dormiu por cima de seu filho e este acabou morrendo. E a outra, não. À meia-noite, quando estava dormindo, quando ela percebeu que o seu filho estava morto, ela foi lá e trocou o morto pelo vivo. No dia seguinte, a mãe, ao acordar, vendo que seu filho, na madrugada, não estava recebendo o alimento, ela se acalmou. Ela poderia entrar em desespero e tentar fazer alguma coisa naquele exato momento, porque a criança já não estava viva. Mas ela fez o que Jesus Cristo fez no futuro, diversas e diversas vezes. A paciência. Amanheceu o dia, clareou, ela levou a situação perante o rei para resolver aquele problema. Porque naquela época, era o rei que resolvia aquele tipo de problema. E quando chegaram diante deste rei, se ele fosse um rei no qual não tinha sentimento, não tivesse emoção, não tivesse uma experiência importante com uma figura feminina chamada mãe, se ele não tivesse aprendido a importância da existência da sua mãe na sua vida, ele jamais teria a capacidade de entender a dor daquela mãe que estava passando naquele exato momento, por saber que o seu filho, estando vivo, estava sobre a posse de outra pessoa. Mas, para identificar quem estava falando a verdade e quem estava contando a mentira, ele precisava ter inteligência. Porque qual é a mãe que quer o mal para o seu filho? Qual é a mãe que quer o mal para o seu filho? Aí você deve... mas eu vi no jornal que a mãe matou o filho. Para aí, preste atenção num ponto. Ela matou o quê? O filho. Como? Foi um acidente? Não, ela pegou a faca e enfiou no coração do filho. Ela não é mãe. Nunca foi mãe. Ela simplesmente foi um instrumento para dar à luz a um ser humano, mas nunca foi mãe. Porque a mãe, ela nunca tem capacidade de machucar o seu filho. Pode ver que a maior probabilidade, a porcentagem, não é nem probabilidade, a porcentagem de criança ser agredida é pelos pais, pela figura masculina. Aí você diz, não, não concordo não e tal. Beleza, apresente aí na história da existência do mundo, não vou nem colocar do Brasil, vou colocar no mundo, as guerras gerenciadas por mulheres. Apresente. Eu não vou dizer que não exista, mas também não vou dizer que é maior do que a de homens. E uma das que marcou história, Hitler, era figura masculina ou feminina? Não interessa se ele é homossexual. A figura física era de um homem. Então, Salomão ele tinha que ter esse entrosamento. Mas para ele ter esse entrosamento, ele tinha que ter uma experiência. Ele tinha que ter uma experiência. Ele tinha que ter uma experiência, sentir na pele o que é isso. E ele teve com a sua mãe, Batseba. Até tanto que depois de quando ele assumiu o trono, ela estava do seu lado. Então, quando ele ouviu o relato das senhoras que estavam lá, ele analisando toda a situação, ele disse, tá aí minha criança, irei partir a criança no meio, irei dar uma parte para uma e a outra parte para a outra. Colocou a criança em cima, pegou a espada, no levante, a mãe gritou, não! Dê meu filho a ela, que ele esteja vivo.
linguagem de hoje, que ele esteja vivo. Eu prefiro ver o meu filho vivo, mesmo que seja com ela, mas que ele esteja vivo. É importante ter isso na vida para que a criança aprenda a honrar seu papai e a sua mamãe. Davi, marco histórico na vida de Salomão também. O próprio Salomão escreve que o seu pai, Davi, lhe proporcionava ensinamentos sobre Deus. Aí nós encontramos que, num certo ponto, Salomão se desviou. Realmente se desviou do propósito, do ideal. Aconteceram coisas que o fizeram. Mas aí lembra-se que algumas situações ocorreram devido à quantidade de mulheres. Quando ele se casou com fulana, essa fulana tinha o seu povo uma adoração a um deus pagão, que davam outras pessoas em sacrifício. Aí você volta um pouco atrás, o comportamento de Davi, a partir do momento que ele assumiu o reino, primeira coisa que ele fez, ele se deitou com Batseba. Uma das primeiras coisas que ele fez foi se deitar com Batseba, e Batseba era casada. E já tinha vindo Moisés antes. Já tinha ocorrido Moisés antes. Moisés já tinha recebido os 10 mandamentos. E nele estava escrito, não matarás, não adulterarás. E Davi tinha esse conhecimento porque ele mesmo disse, guardei. Olha só, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. E qual era a lei? Qual era esse mandamento? E por que ele fez aquilo? Por que ele apresentou aquele comportamento de se deitar com Batseba, mulher de Urias? E por que mandou Urias para a morte? Foi repreendido? Foi. Sofreu as consequências? Sofreu. Exatamente. Mas nem por isso ele deixou de ser humano. Aí você encontra na Bíblia que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E você vai olhar a história de Davi, foi o cara que errou a beça, cometeu diversos crimes diante de Deus. Aí seu filho está no mundo das drogas, você simplesmente lava suas mãos e vai embora. O seu marido está no mundo das drogas, você simplesmente lava as mãos e vai embora. E depois diz, eu tenho fé. Eu tenho fé. Ah, eu tenho o amor de Deus. Eu sei que se cansa. Imagina se a minha mãe tivesse cansado. Eu acho que eu já estaria morto. Acho que eu já nem estaria mais aqui. Eu estou falando da minha mãe, mas várias outras mulheres, guerreiras, homens também, que nunca desistiram dos seus filhos. Eu estava numa internação ao qual estava lá um rapaz não, já um senhor, 40 e poucos anos, com 30 e poucas internações naquela época, e em todas elas, estava a mãe e o pai acompanhando. Imagina só a luta deles, a persistência, a coragem, a atitude de não abandonar seu filho, o pai e a mãe. Mais de 30 internações. Não é brincadeira. Um excelentíssimo profissional de alta qualidade. Mas um monstro como eu era, como qualquer outra pessoa é,
no uso compulsivo de qualquer substância química. Tudo isso vai detonando a história das pessoas. Tudo isso vai acabando com o sentido de querer existir. Então, tudo isso é importante analisar, tudo isso é importante observar, porque quando você se deparar diante do que você está proporcionando a quem você ama, cuidado. Rafael, mas eu não concordo porque eu sou casada, meu marido é alcoólatra e eu não vivi com ele quando ele era criança, tá? Então, eu não concordo com isso. Eu já estou cansada de tentar ajudar e ele nunca muda. Pare um pouco e pense. Quem da sua família era alcoólatra? O que isso tem a ver? Não, pare um pouco e pense. Quem da sua família era alcoólatra? A maioria dos codependentes, principalmente esposas de alcoólatras, viram a figura paterna alcoólatra. Grande maioria. De todos os clientes que eu já atendi em atendimentos terapêuticos da codependência, a maioria tiveram o pai alcoólatra. O pai usava alguma substância química e o seu esposo não era diferente. O comportamento se repetiu, só que dessa vez ela não é a mãe, mas ela é como se fosse a mãe de si própria. Ela está vivendo uma outra vida, com uma outra pessoa, de uma forma semelhante que a mãe viveu. Comportamentos proporcionados. Aí você vai lá para o livro ao qual Salomão escreve e diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará. A maioria. A minha mãe, ela presenciou meu avô alcoólatra e casou com um alcoólatra. O meu pai era alcoólatra. Hoje, alcoólatra em recuperação. E aí? O inferno que a minha avó viveu, ela viveu também. E ela viveu de forma pior. Porque ela presenciou, além de ver meu pai, a minha pessoa. A minha avó, além de ver o seu esposo também, no caso, meu avô, ela viu um filho, ao qual eu não vou citar o nome dele, meu tio. Então, pare e pense antes de ficar com uma variedade de acusações, porque você não muda, porque você não quer, você não faz isso por causa de não sei o quê. Olha, fulano era o drogado e agora não é mais. Aí você vai lá nas redes sociais, você se depara, aí você procura lá cantores bem-sucedidos. A maioria apresentam seus shows bebendo, fazem propagandas de bebida, e ainda porque é obrigatório, beba, mas beba com moderação. Responsabilidade. Fumantes, o que tu tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Isso eu estou dizendo que quando você for falar por uma pessoa, tu nunca vai ser bem sucedido usando droga, tu nunca vai conseguir nada na tua vida. Aí tu se depara com os grandes cantores. Snoop Dogg há mais de 20 anos é fumante, fuma maconha. 60, quase 60 e poucos anos. E aí, o que tu vai dizer pra ele? Cara, cheio do real, diversos projetos. E aí? Cantor, ator, diretor, isso, aquilo, outro. E aí? Vai dizer o quê? Me diz. Nunca vai ter sucesso. Como assim não vai ter sucesso se ele conseguiu porque eu não consigo? Pare e pense. Ao invés de você fazer isso, por que você não faz isso, meu filho? Por que você está usando drogas?
Qual é o gosto da maconha que você fuma? Ela faz o que com você? Não quero que você pare. Eu não quero que você pare, eu quero que você viva a sua vida. Se você acha que ela te faz mal, então tire. Mas se você não quer, aí é contigo, não é comigo. É a tua liberdade, a tua vida. Rafael, mas tu tá doido, Rafael? Tu vai incentivar... Não, eu estou dizendo para você usar estratégias para você trazer a pessoa, para que a pessoa tenha motivos para sair do uso. Porque se você for com opressão, se você for com argumentos de autoridade, você vai conseguir fazer com que essa pessoa entre cada vez mais no uso compulsivo das drogas. Aconteceu comigo. E quando a minha mãe chegava com um tom de autoridade, eu não quero que você use drogas. Aí quando eu sair daqui eu vou fumar um beck. Eu vou crescer, vou completar 18 anos, você não vai mandar em mim. Pensamento. Vai chegar um momento na minha vida que eu vou ter que fazer o que eu quero, porque a senhora não é minha dona. A senhora é simplesmente minha mãe, mas não é minha dona. E aí, aos poucos, vai se perdendo o medo. E quando se perde o medo, já era. Porque quando você oprime, você gera um medo. E quando você observa, você que é o você, no caso a mãe ou o pai, você está ali, e o filho está aqui, e o filho observa que ele pode mudar aquilo, nossa, já era. Quando ele perde o medo, acabou. Quando ele consegue encontrar a tua fraqueza, acabou. Acabou. Ali ele vai te destruir. Sabe por quê? Porque ele vai te manipular. Ele vai tocar sempre na ferida. Sempre na ferida. Ele sempre vai conseguir te manipular para você fazer o que ele quer e não o que você quer. Aí você bate no peito e diz: comigo não acontece. Vai vendo. Quantas vezes você que tem um filho que é usuário de substância química ou marido, você disse: se eu ver usando droga, eu vou te expulsar de casa. Tá chapado, sentado na tua frente. Você não tem coragem? E se você tiver, você bota para fora da sua casa, mas nunca do seu coração e da sua mente. E aí? E principalmente do sangue, quando é filho. Já ouvi muitos comentários de muitas mães nos grupos dizendo: eu coloquei meu filho para fora de casa e deu certo, ele voltou para casa e já não usa mais drogas. Eu já vi muitos casos dessa pessoa voltar, tempos depois, cometer suicídio. E aí? E aí? Quer ser ditadora? Quer ser uma Hitler da vida? Vai lá. Quer ser nazista? Vai lá. Você acha que é certo isso? Aprenda a conversar. Aprenda a dialogar. Então o que eu tenho que fazer se eu descobrir que meu filho está fumando maconha? Busque ajuda. Procure um profissional. Relate o que você está passando no momento. Apresente a tua dor. Busque um grupo de apoio. Existe Al-Anon, Ar-Anon, Amor Exigente e vários outros aí. Uma igreja. A Igreja Universal é expel na questão de tratamento à dependência química. Mas eu não concordo. Eu não estou pedindo para você concordar com eles. Buscar ajuda com quem entende da situação que você está vivendo. Que possa te ajudar. Que possa te proporcionar aquilo que você precisa. Tem hora que nós temos que fazer coisas que não queremos fazer pelo bem maior. Tu acha que Jesus Cristo queria ser crucificado naquela cruz? Aí você diz: claro, Rafael, claro que não, porque se ele quisesse, ele não teria orado por 3 vezes. Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Foram 3 vezes. 3 vezes. Isso nos mostra a firmeza de que ele não queria fazer aquilo. Mas ele fez pelo bem maior,
pelo seu bem, pelo meu bem. Aquela mãe, ela não queria que Salomão desse seu filho para aquela outra mulher. Ela queria que Salomão entregasse a ela. Mas ela fez o quê? Dê a ela o meu filho. Pelo menos ele vai estar vivo. E claro que Salomão devolveu a mãe. Mas a atitude, sem saber o que iria acontecer, foi excelente. Às vezes, é isso que você precisa fazer. Você precisa agir de uma maneira na qual você consiga trazer a pessoa, para que essa pessoa tenha motivos e forças para lutar contra o uso compulsivo. Porque quando eu estava no uso compulsivo da substância química, eu sei o quão difícil é por experiência, não é porque me contaram, não, é por experiência. Você querer, no dia seguinte, falar assim, eu não vou usar drogas. E no dia seguinte você usar. Eu vou parar de usar. E no mesmo instante você usar. Você dizer, essa aqui vai ser a última. E depois outra, e outra, e outra, e outra. E você não ter forças para lutar contra. E aí você encontra pessoas que continuam apontando o dedo para você e dizendo que você é imprestável, você é inútil, você é isso, você é aquilo outro. É a mesma coisa que você está empurrando cada vez mais essa pessoa fundo do poço. Muito cuidado. Cuidado com o que você diz para quem você ama. Amor inteligente. Seja inteligente, mas nunca deixe o amor abaixo da inteligência. Coloque acima. O amor tudo sofre, tudo suporta. É fácil e bonito dizer. Agora não fazer como eu ouvi Mário Sérgio Cortella falando. Mas ele ouviu outra pessoa dizendo. Então eu vou dizer que eu ouvi do Mário Sérgio Cortella dizendo. É fácil amar quem está longe. É difícil amar o próximo. Exatamente. É muito difícil amar o próximo, quem está próximo de você, quem está diante de você. Então, muito cuidado. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Espero que você possa estar aprendendo. Eu espero que possa estar contribuindo para que você venha ter uma vida melhor, uma estabilidade melhor e uma existência mais gratificante. Forte abraço, que Deus abençoe sua vida e sua história. Em nome de Jesus, obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa.